O Espírito Santo é aquele que tem a visão espiritual. A visão espiritual do Espírito Santo é uma visão perfeita. Somente esta visão vai trazer a unidade da igreja. Somente quando a igreja se basear sobre a visão do Espírito Santo, os cristãos se tornarão um em espírito. Pois as Escrituras dizem, nós somos um em espírito. Isso quer dizer que a nossa unidade está dentro da visão do Espírito Santo. Temos que aprender a como captar a visão do Espírito Santo. Essa visão vai trazer unidade ao povo de Deus em todo este mundo. A visão do homem jamais poderá trazer unidade, pois toda a teoria do homem, ela tem uma visão parcial. Toda a teoria do homem tem uma periferia. E a periferia é símbolo de menos atenção, porque toda a visão do homem tem um foco. E é dentro daquele foco que está todo recurso e todo interesse. Depois aparece a periferia, e lá o interesse é menor, e os arrebaldes da periferia é o lugar das tragédias, o lugar do negro, o lugar do esquecido, o lugar do esquecimento. É isso daí. Então nós temos que ver estas condições. Visão do homem sempre traz a parcialidade. A visão do homem sempre falta algo. O seu todo nunca é abrangente. A visão do homem é como uma rede diante do oceano. Só vai cobrir uma pequena porção. E desta porção, os peixes maiores são escolhidos, os menores são abandonados. Esta é a visão do homem. Por isso, nós temos que aprender a ver como Deus vê. Isto é o tipo de fé do tipo de Deus. E esse tipo de fé do tipo de Deus é o tipo de fé onde a gente aprendeu a ouvir ao Espírito Santo. As Escrituras dizem, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que aprender essa dimensão que está em Apocalipse. É uma visão divina. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui eu quero ressaltar. Igreja somos nós. Pois Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Hoje Deus habita em nós. O interesse de Deus é habitar em nós. E por isso Deus quer que nós aprendamos a ouvir o Espírito Santo. E nós, dentro da visão paulina, a visão de Paulo, somos considerados templos. Nós somos igrejas. Nós somos o templo vivente do Deus vivo. Paulo vê assim o cristão. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Não sabeis vós que o Espírito tem ciúmes de vós? Essa é a visão bíblica, essa é a visão de Deus para o templo. Nós somos o templo de Deus. E, portanto, devemos atender a esta dimensão do Espírito, a esta visão do Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como igreja vivente do Deus vivo, nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo.
Esta é a visão espiritual. É aí que vamos encontrar o caminho da unidade cristã, a unidade dos filhos de Deus. Vamos conhecer a liberdade dos filhos de Deus. E aí vamos nos ver como Deus nos vê. Como é que Deus nos vê? Deus nos vê como reis sacerdotes, ok? Deus nos vê como reis sacerdotes. Olha a posição que nós somos colocados diante do ponto de vista de Deus. Deus nos vê como reis sacerdotes. O Apocalipse diz, não sabeis vós que vós sois reis e sacerdotes? Já pensou? Você aí, você diante de Deus é considerado como um rei e como um sacerdote. Quer dizer, você tem autoridade e você pode ministrar a Deus. Você pode pedir a Deus, Deus vai te ouvir porque você é um sacerdote. Essas pregações a gente não ouve. Não interessa a quem está no domínio, a quem está na liderança religiosa, dizer para o povo que o povo é rei e sacerdote. É melhor dizer para o povo, você é leigo. Você é leigo. É melhor ensinar o povo que existe o sagrado e o profano, e que o povo está no profano. Não interessa dizer que ele é rei e sacerdote. Mas é essa a mensagem de Deus. Você aí do outro lado, você, diante do ponto de vista de Deus, aos olhos de Deus, você é rei e sacerdote. Essa é a visão do Espírito. E neste ponto, todos nós somos igualados diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus não existe o sagrado e profano, o leigo e o instruído. Não. Diante da presença de Deus, todos nós somos filhos de Deus. E agora quem vai nos alimentar dentro desta área de filhos de Deus é o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vai nos alimentar nesta qualidade de filhos de Deus? Ele vai nos alimentar através da leitura das Escrituras Sagradas. Não sabeis vós que a Escritura Sagrada foi escrita por homens santos, mas movidos, inspirados pelo Espírito de Deus? E Deus quer que este mesmo Espírito mova cada um de nós. Isto quer dizer que nós devemos ser movidos pelo Espírito Santo. Isto é, ser dirigidos pelo Espírito Santo. E para nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo, nós temos a aprender a como ouvi-lo. E aí que está a questão. Nós só podemos ouvir o Espírito Santo de uma maneira. Qual é a maneira? É bom saber a maneira pela qual nós podemos ouvir o Espírito Santo. Eu vou dizer aqui, nós podemos ouvir o Espírito Santo unicamente pela leitura das Escrituras Sagradas. É pela leitura das Escrituras Sagradas que o Espírito Santo tem condição de chegar ao nosso entendimento e nos dar suas revelações. Pois nós somos a lâmpada do Senhor. Deus é Espírito e nós temos dentro de nós Espírito. Nós não somos só carne, nós não somos só mente. Nós não somos só carne, nós não somos só intelecto. Nós temos um Espírito que é a lâmpada do Senhor. E Deus se comunica a nós através desta lâmpada. E o Espírito Santo vai iluminar essa lâmpada. Iluminar essa lâmpada quer dizer, ele vai trazer a nós os entendimentos de Deus. Quando? Quando nós lemos as Escrituras Sagradas. Aí seremos iluminados de fato pela luz perfeita e conheceremos a perfeita liberdade de Deus.
e não estaremos sob jugo de pastor nenhum. Pois agora estamos na época em que disse no Velho Testamento, um não ensinará mais o outro. Um não ensinará mais o outro. Pois Deus vai colocar um outro coração em nós. Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne, um coração espiritual. Um coração que perceba a fala do Espírito Santo. Pois agora nós temos condição, pois já faz 2000 anos que o Espírito Santo veio a essa terra. E o Espírito Santo veio para ficar e vai permanecer. E agora, onde habita o Espírito Santo? Ele habita dentro de nós. Por isso que Jesus Cristo falou, o reino de Deus é chegado. A presença do Espírito Santo na terra traz o reino de Deus aqui na terra. Mas esse reino de Deus você não pode vê-lo aqui nem ali. Você não vai vê-lo numa rua, numa casa, ele não tem número, ele não tem cidade, ele não tem nenhum país, mas ele está neste mundo. E o reino de Deus habita dentro de nós. Este é o nosso privilégio hoje, nesse instante, neste momento histórico. O Espírito do Deus vivente habitando dentro de nós. E dentro de nós ele intercede por nós. E Jesus no santuário celeste intercede por nós. Nós temos duas pessoas da Trindade intercedendo por nós, a Deus. Deus quer com isso que nós sejamos mais do que vencedores. É essa a teoria de Paulo. Nós somos mais que vencedores. E é isso que Deus quer que nós publiquemos a este mundo. Nós somos uma geração de gente forte. É isso que Deus quer que se publique a este mundo. Deus está dizendo que nós somos reis e sacerdotes. Nós temos autoridade e podemos ir a Deus. Pois agora o reino de Deus é baixado neste mundo, no aqui e no agora. Mas as Escrituras dizem que o meu povo perece. Por que morre o povo de Deus? Porque tem falta de conhecimento. Nós temos que adquirir esses conhecimentos, vindo do Espírito Santo, conhecimento espiritual, não conhecimento baseado em teorias humanas. Maldito o homem que confia em outro homem. Nós não podemos confiar em homens, quer seja do agora, quer seja do passado. Nós não podemos pôr homens como a nossa plataforma. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu como um construtor prudente, eu pus Jesus Cristo como fundamento do meu prédio. E depois ele diz, você aí que pôs Jesus Cristo como fundamento, saiba agora como erguer a sua estrutura. Pois um vão erguer com palha, outro com madeira. Pois um dia o fogo de Deus vai passar. E aquilo que não prestar vai ser consumido. Então qual é a melhor maneira para edificarmos a nossa casa com o ouro que pode resistir o fogo e quanto mais fogo ele se purifica? É nós construirmos a nossa casa sobre a base que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, e orientado, erguer a nossa construção individual na base dos sopros do Espírito Santo, na base dos conhecimentos do Espírito Santo, na base das revelações do Espírito Santo. Assim seremos uma igreja espiritual. E com isso, o reino de Deus se espalhará por este mundo. Pois agora ele está neste mundo. Mas o mundo precisa conhecê-lo, porque meu povo perece por falta de conhecimento.
Então a nossa base deve ser o conhecimento do Espírito Santo. Este conhecimento é um conhecimento espiritual. Não é baseado em teorias humanas. Não olha para trás para ver homens ilustres do passado. Mas é uma fé sempre presente. É uma fé do aqui e agora. Pois o Espírito Santo, quando ele revela no agora. Pois a fé vem como? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, para termos fé, a fé espiritual, a fé dada pelo Espírito Santo, a fé que nos edifica na plataforma que é Jesus Cristo, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter diante de nós a palavra de Deus. Aí então, o Espírito Santo, diante da palavra que é Jesus Cristo, pode tomar do que é dele e dar para nós. E com essa matéria espiritual, nós vamos edificar a nossa vida. E vamos iluminar a vida do outro. É por isso que Jesus disse, vós também, vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês são espirituais. Vocês conhecem o caminho da espiritualidade dada pelo Espírito Santo. Vocês não estão presos a dogmas, a doutrinas de homens. Mas agora vocês conhecem a liberdade do Espírito. E o Espírito sopra onde quer. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Como? Como conhecer a liberdade do Espírito? Como ter a visão espiritual? A visão do Espírito Santo. É uma boa nova, né? Ouvindo as Escrituras Sagradas. Aí então, a fé vem pelo ouvir. O Espírito Santo tem a oportunidade de chegar até ao nosso intelecto. E ao chegar ao nosso intelecto, nós teremos uma mensagem para distribuir e divulgar essa mensagem do reino de Deus a este mundo. E quando esse evangelho do reino de Deus for pregado em todas as nações, em todas as gentes, em todos os povos, virá ao fim. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.